Sabe, todo mundo fala de Bitcoin, mas o que realmente faz ele funcionar? Qual é a peça central dessa engrenagem toda? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos fundo no coração do sistema, o Bitcoin Core. Pois é, a maioria das pessoas enxerga o Bitcoin só como uma moeda digital, né? Uma coisa que a gente compra, vende, investe. Mas o que está por trás disso? O que garante que cada transação seja segura, que ninguém trapaceie? Qual é, de fato, o cérebro que comanda toda essa operação? Então, a primeira coisa a tirar da cabeça é a imagem de uma empresa, sabe? Ou de um governo, um banco central. Não é nada disso. A resposta é, bem, é muito mais interessante e, eu diria, revolucionária do que a maioria imagina. O que move o Bitcoin é, na verdade, um software. Simples assim. E não é um software qualquer, é um software de código aberto. Isso significa que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode baixar, olhar o código linha por linha e até rodar no seu próprio computador. Pensa nele como a planta original de um prédio. É o projeto que deu início a tudo isso que a gente conhece hoje. E esse projeto tem nome: Bitcoin Core. Bom, agora que a gente já estabeleceu o que ele é, tá na hora de mergulhar de cabeça e entender os detalhes. Ok, vamos lá. Para entender bem o Bitcoin Core, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho de tudo, para entender a história dele e por que ele é, até hoje, a fundação de toda a rede. O Bitcoin Core nada mais é do que o descendente direto daquele primeiro software criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto. Por isso, ele é chamado de implementação de referência. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é o padrão, a régua que mede todo o resto. É ele que dita as regras de como cada pedacinho da tecnologia do Bitcoin tem que funcionar. E olha que interessante, isso não é um produto de uma empresa, é um projeto de código aberto imenso, construído e mantido por uma comunidade global de centenas de voluntários. E esse software faz tudo. Ele tem a carteira para guardar os bitcoins, tem um motor que valida cada transação para ver se está tudo certo e tem um nó completo, que é o que conecta tudo na rede. Certo, mas como é que é esse software por dentro? Como as peças se encaixam? Vamos dar uma olhada na anatomia dele, vamos abrir o capô e ver as engrenagens que fazem essa máquina toda girar. A primeira peça que a gente encontra é o mempool. A melhor analogia é pensar numa sala de embarque de um aeroporto. É ali que todas as transações que acabaram de ser feitas ficam, esperando, para serem confirmadas e embarcarem no próximo voo, que no caso é o próximo bloco da blockchain. Logo depois, a gente tem o que é, talvez, o cérebro de toda a operação, o motor de validação. Esse componente é o segurança da festa. É ele que confere um por um cada transação, cada bloco, para ter certeza absoluta que todas as regras do Bitcoin estão sendo seguidas à risca. Ninguém burla o sistema. E como ele sabe o que está acontecendo? Ele se conecta aos peers, que são simplesmente outros computadores rodando o mesmo software Bitcoin Core pela rede. Eles ficam fofocando o tempo todo, sabe? Compartilhando informações sobre novas transações e novos blocos. Essa conversa constante que mantém todo mundo na mesma página, garantindo que o sistema todo ande em perfeita sincronia. E aqui a gente consegue ver o quadro completo, como tudo isso se encaixa. Olha só o fluxo. As informações chegam dos outros nós, os peers. As transações entram naquela sala de espera, o mempool. Daí, o motor de validação faz uma checagem rigorosa. E só depois de tudo verificado, tudo aprovado, é que a transação é finalmente adicionada de forma permanente na blockchain. É um processo super robusto. Tá bom, já entendemos a arquitetura, como as coisas funcionam por dentro. A pergunta agora é, como alguém pode de fato ter acesso a isso? E aqui vem a parte mais legal do Bitcoin Core. Como ele é de código aberto, qualquer um pode literalmente construir o software do zero. Vamos entender como esse processo funciona. Basicamente, o processo é o seguinte. A pessoa baixa o código-fonte lá do repositório oficial. Depois, escolhe uma versão estável, configura algumas coisinhas se quer com carteira ou sem, por exemplo, e por fim compila o código, que é basicamente transformar aquele monte de texto em um programa que o computador consegue rodar. E por que isso é importante? Porque garante total transparência. Dá para ter confiança no que se está executando. Não tem caixa preta, não tem segredo. Beleza, software construído. E agora? Bom, o próximo passo é colocar ele para rodar, ou seja, operar um nó de Bitcoin. Mas o que isso significa na prática e por que isso é tão importante para a saúde de toda a rede? Vamos ver. Olha, rodar o seu próprio nó é a forma mais pura de participar do ecossistema Bitcoin. É ter soberania.
A privacidade vai lá para cima, porque não precisa mais confiar em ninguém para verificar suas transações. Além disso, cada novo nó deixa a rede mais forte, mais descentralizada. E, claro, abre um universo de possibilidades para quem quer desenvolver coisas novas em cima da blockchain. E é bom saber que não existe um tamanho único para todo mundo. Um nó completo de indexação, por exemplo, é como ter uma biblioteca nacional no seu computador. Ele guarda a história completa de todas as transações, desde o início. É incrível para desenvolvedores, mas ocupa muito espaço. Por outro lado, tem um nó com recursos limitados, ou pruned. Esse é mais como uma livraria, que só guarda os blocos mais recentes para economizar espaço. Perfeito para quem tem um hardware mais modesto. Mas o mais legal de ter um nó rodando é que ele não fica lá parado, só observando. Ele é interativo. Ele oferece o que a gente chama de API, que é basicamente uma linha direta para conversar com a blockchain, para fazer perguntas e obter respostas. Dá para fazer coisas bem específicas. Por exemplo, dá para chegar para o seu nó e pedir: "Ei, qual é o hash do bloco número 277.316? E o que é o hash? Pensa na impressão digital de uma pessoa. É um código único, exclusivo daquele bloco que é impossível de falsificar. É a identidade dele." E na hora, o nó responde com essa sequência gigante de letras e números. Essa impressão digital, a identidade inviolável daquele bloco. Com isso, a gente tem a certeza da integridade da informação. E não para por aí. Dá para ir mais fundo e pedir os dados brutos de uma transação específica. O nó devolve um texto codificado, bem compacto, feito para máquinas entenderem. E aí vem a mágica. Com outro comando simples, a gente pega essa sopa de letrinhas e transforma ela em algo que nós humanos conseguimos ler. E pronto! Todos os detalhes da transação aparecem. Os endereços de origem, os de destino, os valores, tudo fica claro. E o mais poderoso é que essa conversa com o nó não precisa ser feita manualmente. Desenvolvedores podem usar linguagens de programação como Python para automatizar tudo isso. E aí o céu é o limite. Dá para criar carteiras customizadas, exploradores de blocos, serviços de análise de dados, um mundo de aplicações. E tudo isso nos traz de volta a uma pergunta central, talvez a mais importante de todas. Se o projeto, a planta original, está aberta para todo mundo ver, usar e construir em cima, quem é que realmente controla o Bitcoin? Quem decide o futuro dele? A resposta? Bem, a resposta é tão descentralizada quanto o próprio software. E é isso que o torna tão fascinante.